Compre seu Windows 10 Pro original na GVGMall. Basta acessar o link da descrição, clicar em Compre Agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança e na aba Ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVGMall. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também jogos da Steam, o Play, Origin e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá, seja bem-vindo. No vídeo de hoje a gente vai melhorar o melhor processador Ryzen M4 para jogar, o que tem mais performance, o Ryzen 7 5800X 3D. Pois é, esse vídeo aqui só tá acontecendo graças a vocês, né? Você que comentou no vídeo anterior aqui do canal, me dando dicas de como melhorar esse processador em termos de performance, principalmente performance térmica. Bom, mas basicamente o que aconteceu? Eu fiz a aquisição desse super processador, mas esse cara ele tem um grave problema, que ele é muito quente. Todo o poder de fogo que o Ryzen 5800X 3D oferece é basicamente graças a uma nova tecnologia que a AMD inseriu nos processadores M4, que é o Cache 3D. Basicamente a AMD deu jeito de adicionar muito mais cache nos processadores deles, e isso otimizou muito os seus processadores para jogar. Afinal, o cache é uma memória interna que cada processador tem, e quanto mais memória o processador tem, mais dados ele armazena direto nele, fazendo com que tudo que o processador precisa acessar para estar funcionando melhor já esteja fácil e rápido ali na mão. Ou seja, né, você ganha performance. Só que para conseguir adicionar esse cache 3D nos processadores, a AMD teve que mudar um pouco como os processadores são organizados internamente. Só para exemplificar melhor, aqui a gente tem uma imagem de um Ryzen 5 5600. Ele está aberto e você pode notar, ó, ele tem o die aqui no centro, e no die ele tem o gráfico integrado, ele tem o processador, ele tem o cache, tudo no centro do processador. Só que nos processadores da AMD, né, que tem o cache 3D, a AMD lançou o que ela chama de cache empilhado. O cache empilhado basicamente fez com que o die do processador, né, então a área que tem os núcleos, os threads, fosse mais para o canto do processador, e enquanto isso a gente tem um outro canto aqui que são só para os caches. Essa diferença, né, de construção interna, de posicionamento do die do processador, basicamente fez o Ryzen 5800X 3D ser um processador que alcança altíssimas temperaturas com mais facilidade, é mais difícil de controlar a temperatura dele, uma vez que o calor não é distribuído uniformemente no centro do processador, e sim se encontra na lateral. E daí basicamente, né, tentei usar ele com um CPU cooler bom, mas ainda custo-benefício, e na hora que eu jogava até que ele segurava bem esse CPU cooler, mas na hora de estressar mesmo o processador com um teste normal de estresse, a 100% ele já não conseguia segurar a temperatura do processador, alcançando aí os seus 90, 91 graus, que é a temperatura de throttling dele, né? Que a gente fala que é a temperatura limite do mesmo. E quando o processador alcança o throttling, ele começa a diminuir um pouco a frequência que ele está funcionando, começa a diminuir a performance, justamente para ele não superaquecer, não queimar, né? Ainda continua muito bom, ainda continua sendo um processador que traz muito FPS, mas não funcionando na maneira adequada. Bom, e para solucionar esse problema de arrefecimento desse processador, eu busquei uma solução de resfriamento um pouco melhor. Comprei basicamente, ó, esse sistema de refrigeração que você tá vendo aqui, esse water cooler. Deixa um like aí pelo meu inglês mal falado. Esse water cooler que eu comprei, ele é basicamente o water cooler considerado o maior custo-benefício do mercado, pelo menos segundo a minha pesquisa. E eu também concordei, se tratando das especificações que ele tem. Ele tem uns fãs com CFM um pouco mais alto do que a média que a gente encontra, né, nos outros water coolers. Tem um LEDzinho, ó, para deixar bonitinho. Só que ele tem uma rotação da bomba padrão, né, convencional. Tem um bloco com tamanho ok, né, o bloco que a gente fala que é o radiador também. Então assim, não é o melhor water cooler do mercado, nem de longe é o melhor. A gente tem water coolers muito mais top, mas promete um custo-benefício ok. Claro que a gente ainda tem coisa para mexer aqui, por exemplo, o gabinete que eu tô usando é pequeno, tem coisas para melhorar, mas por enquanto é o que a gente tem. Na prática mesmo, esse sistema de refrigeração com teste de estresse a 100% no AIDA conseguiu segurar ali, né, o processador nos seus 67 graus. Se a gente olhasse no HW Info, dava uns 73 por aí. Então, apesar de quente, nosso water cooler conseguiu segurar um processador numa temperatura adequada para funcionar, uma vez que ele pode pegar até 90 graus. Acho que trabalhando ali entre 67 e 75 graus tá ok, considerando
toda a arquitetura do processador, que é diferenciada graças ao cache 3D e dificulta sim um pouco a dissipação de calor do processador. Como esse water cooler passou no teste convencional, eu decidi ir um pouco mais adiante e fazer um teste de cálculo de ponto flutuante, que no caso seria o teste de FPU, que exige muito mais do processador do que qualquer tipo de programa convencional. O teste de FPU basicamente tem a valia, né, de você ter certeza que o sistema de refrigeração vai aguentar com folga qualquer situação. Como o teste de FPU ele é mais agressivo, ele aumenta o consumo energético do processador, por isso ele esquenta mais. E na prática mesmo, quando a gente fez esse teste aqui, o processador chegou a bater no máximo 116 watts de consumo. Infelizmente, algumas temperaturas internas do processador chegaram nos seus 91 graus. Por exemplo, a gente pode ver aqui a temperatura no CCD do processador, que bateu 91,8 graus. E daí, né, no FPU a gente atingiu um problema de throttling. Preste bastante atenção no que eu vou falar. O resultado que a gente teve no FPU não é o suficiente para eu falar que esse sistema de refrigeração não serviu para esse processador. Pelo contrário, como ele passou no teste X-Trace normal, tá muito bom. A arquitetura do processador é problemática nesse sentido, né? Ele traz muita performance, mas ele é problemático nesse sentido. Só que muita gente que assistiu meu conteúdo me deu dicas extremamente valiosas que podem melhorar muito o desempenho do processador que está aqui e, além de melhorar o desempenho, melhorar a temperatura. Infelizmente, por ele ser problemático nesse ponto, para você conseguir utilizar esse processador da melhor forma e ter a melhor performance possível, existem vários macetes e que várias pessoas, né, inclusive agradeço muito de coração, me passaram já aí nos comentários, beleza? Então vamos testar essas manhas. Bom, primeiro passo para deixar a temperatura do processador melhor eu já fiz, que foi comprar um sistema de arrefecimento melhor. Se eu não quisesse mexer com nenhuma configuração nem nada, eu teria que comprar um sistema de arrefecimento melhor ainda. Não necessariamente poderia ser um water cooler, você pode comprar um CPU cooler mais eficiente também, que tem CPU cooler melhor que esse cara aqui. Por exemplo, você comprar um Noctua. Inclusive nos comentários do vídeo anterior, vou deixar na descrição o link do vídeo anterior, muitas pessoas me deram dicas de CPU coolers também que ficam ótimos com esse processador. Mas como eu coloquei um sistema de refrigeração a água aqui, é importante ressaltar que a maneira como esse sistema foi instalado já altera muito a temperatura. Já na instalação do water cooler, dependendo da maneira como você colocar ele, a posição mesmo, já pode alterar questão de barulho, questão de arrefecimento. Por exemplo, o water cooler, ele quando fica posicionado em cima do gabinete, o radiador aqui, né, tende a ser mais eficiente. Por quê? Como aqui dentro do water cooler, como o próprio nome já fala, corre água ou algum fluido de arrefecimento, tem gente que inventa cada fluido para colocar aqui, né? Por mais que ele seja selado a vácuo, que nem esse daqui, dentro do sistema ainda pode ter um pouquinho de ar. Tem um espaçozinho mínimo ali. Então vou pegar essa garrafa para exemplificar. Por mais que eu encha a garrafa até o topo, mesmo que sobre um pouquinho só, tem sempre uma bolhazinha de ar aqui, ó. Tá vendo? A bolhazinha de ar. Quando eu coloco o water cooler, o radiador dele no topo do gabinete, é a melhor situação. Por quê? Olha só, a bolha de água que se forma, ela vai formar no teto do radiador. Você pode observar, ó, que a água sai e volta por esses caninhos aqui, né? Ela circula por esses caninhos. Sai da bomba, sobe e vai circulando. Aqui no caso do meu sistema de arrefecimento, o ar, ele tá aqui em cima. E o ar, basicamente, gente, ele não serve para refrigerar, né? O ar não troca tão bem a temperatura com o nosso sistema de refrigeração quanto a água. Então, por mais que fique um pouquinho de ar aqui no sistema, mesmo que se houver, essa é a melhor situação, tá? Porque a água vai chegar e sair num ponto, né, onde não tem contato com o ar. Supondo que eu pegasse esse bloco e essa área aqui das mangueirinhas, eu colocasse ele na frente do gabinete, que esse gabinete não vai caber em cima, né? Você coloca aqui na frente, com as mangueiras para cima, o que ia acontecer? A bolha de ar, né, ou seja, o ar, ele tende a ir para cima, então naturalmente a água ela cairia na parte onde que tem o ar. É claro que através da diferença de pressão que a bomba ocasiona, ela consegue puxar a água para cima, né? Só que se você parar para pensar, olha só que interessante, né? Se eu colocasse ele com os caninhos aqui para cima, o tempo que ia levar, né? Eu ia levar um pouquinho mais de tempo até formar uma pressão diferente aqui dentro do radiador, né? Supondo que fosse o radiador aqui, para a bomba começar a puxar a água, né? E começar a circular no sistema. Então, se eu tivesse montando o radiador aqui, olha só, na frente do gabinete, eu teria que colocar os canos posicionados aqui embaixo, o que ia ser ruim pra caramba, considerando aqui, ó, a minha situação, que a placa de vídeo é muito grande, eu ia
ter nem espaço para passar o cano aqui, então já não seria uma situação adequada. Então essa foi a primeira dica que eu recebi. Eu tô falando ela aqui no vídeo porque eu achei ela legal, mas no caso aqui a gente já instalou de um jeito que tá ok, então nós temos um acerto. Porém, quando eu peguei meu water cooler, né, eu não fiz nenhuma configuração aqui extra e já coloquei ele no PC e testei do jeito que veio mesmo. E uma das coisas que eu poderia ter feito para melhorar o arrefecimento dele é aumentar a velocidade da bomba que tá aqui dentro para a água circular mais depressa, que é claro que vai aumentar a eficiência do water cooler, e também a rotação do fã, né? Se eu colocar ela para girar 100%, vai correr mais ar aqui. É claro que aumentando a rotação disso, o water cooler vai fazer um pouco mais de barulho, né? Bom, eu posso fazer essa modificação dentro do Windows ou também dentro da própria BIOS da placa-mãe, que é ligando o computador ali e apertando Delete várias vezes até aparecer a configuração da placa-mãe. Bom, eu tô com uma placa-mãe da ASUS e aqui na tela da BIOS dela, você pode ver, ó, que ele em idle na tela da placa-mãe já tá pegando 48 graus. E aqui tem uma configuração que é muito simples, né? Não sei se sua placa-mãe for de outra marca, vai ser em outro lugar, que é o Keyfan Control. Posso clicar aqui. Eu posso controlar a velocidade de todos os fãs em determinada ocasião. Detalhe que eu liguei a bomba do meu water cooler direto na placa-mãe, né? Então por isso eu tenho esse controle. Se eu ligar ela direto na fonte e tal, eu não vou conseguir controlar. E ela tá conectada no CH2 Fan. A primeira dica é fazer a bomba rodar 100% o tempo todo. Então vamos colocar aqui em full speed. Então ela vai estar 100% da velocidade dela agora. Aumentar a velocidade da bomba do water cooler não necessariamente vai aumentar tanto o ruído, beleza? Então aqui já está feita a primeira configuração, ó, coloquei aqui a bomba 100%. Só por garantia, eu vou colocar aqui na opção, né, de configurar manualmente e aplicar, ok, beleza, agora ficou salvo. E ok, ó, a gente pode ver que essa modificação, pelo menos aqui na tela da placa-mãe, não fez nenhuma alteração que já mudasse a temperatura do processador aqui. Dependendo do water cooler que você estiver usando e tal, pode ser que já dê uma ajuda legal. Achei interessante essa dica. Bom, vou tentar aumentar aqui agora também a rotação dos fãs aqui, né, do water cooler. Eu não sei se eu vou aguentar o barulho, tá? Então vamos testar para ver como fica. Eles estão ligados aqui no CPU fan. O CH1 fan aqui da placa-mãe são basicamente os fãs do gabinete, eu não quero mexer neles. Então vamos pegar aqui o CPU fan, né, e colocar aqui, ó, no full speed o tempo todo, vamos ver, e aplicar. Fazendo essa mudança também, ó, não tem nenhuma diferença de temperatura aqui na BIOS, mas a gente vai ter que ligar o computador para ver no Windows. O barulho aqui da ventoinha também não mudou, tá? Mas beleza. Outra alteração, outra dica que me deram aplicada. Essas duas dicas, elas já não vão funcionar, por exemplo, se o sistema de refrigeração estiver funcionando a 100% da capacidade. E acontece muito, né? Por exemplo, o processador está excedendo a temperatura máxima, o sistema de arrefecimento já está trabalhando no talo, ele já tá assim, eu não aguento mais. A outra dica que a gente tem é fazer um undervolt no processador. Basicamente, a gente vai tentar manter ele funcionando com os mesmos clocks que está funcionando, porém, diminuindo a quantidade de energia que a gente manda para ele. É tipo um overclock, só que ao contrário e sem risco de queimar. Naturalmente, você vai estar melhorando a saúde do processador fazendo um undervoltage. Estou utilizando uma placa-mãe da ASUS, mas nas placas-mãe da MSI, por exemplo, se você vier aqui nas opções, ó, CPU Configuration, você vai ter uma opção que se chama Combo Strike. O Combo Strike da MSI é muito top, porque você configura ele lá, né, com poucos cliques, e daí ele já ajeita tudo que precisa para o seu Ryzen 5800X 3D funcionar. Isso utilizando, né, uma B550 da MSI com a BIOS mais nova. No meu caso, eu estou utilizando uma placa-mãe B450, tá com uma BIOS mais nova, mas ela é ASUS, então vou ter que fazer isso tudo manualmente. Vale mencionar, né, que o undervolt ele já não vem setado ali de fábrica, e só é possível fazer esse tipo de procedimento porque os processadores eles têm um padrão para funcionar quando eles saem de fábrica. Então, basicamente, a fábrica faz os testes com determinados padrões. Só que, assim como qualquer coisa, né, no mundo, ela não é 100% perfeita. Então tem fornadas, né, de processadores que saem um pouco melhores, né, por conta do silício e várias outras questões, e outros processadores que saem um pouquinho piores, mas ainda assim funcionando dentro do padrão pré-estabelecido pela fábrica. Naturalmente, o processador de uma fornada melhor, ele vai funcionar ainda bem com undervoltage. Mas é claro que pode ter um ou outro processador que não vai pegar muito bem essa questão, mas a maioria pega pelo menos um pouquinho ali, o que já adianta um tanto legal aí para baixar a temperatura. O processo mesmo de undervolt ele é bem simples de fazer. Eu vou aqui em Advanced Mode na minha placa-mãe, vou na aba iTweaker e aqui eu posso mexer, né, nas configurações aqui da voltagem do processador, basicamente, e abaixando elas e testando para ver qual fica melhor. É um processo simples, mas relativamente lento, porque eu vou ter que
ir abaixando as tensões e testando. Se não ficar bom, ele vai desligar. E daí você precisa de resetar a memória da placa-mãe, a BIOS. Você tira a bateria da placa-mãe, tira da tomada, aperta o botão de ligar, ele descarrega a placa-mãe e reseta ela para configuração de fábrica. Colocou de novo, liga, vai estar com as configurações de fábrica. Aí você configura tudo de novo até acertar. Eu vou fazer esse procedimento aqui agora, não sei qual o resultado que eu vou obter. Eu já volto aqui para mostrar para você em 3, 2, 1. Ah, a magia da edição. Horas depois estou aqui de volta. E basicamente, né, já com as configurações que a gente já tinha habilitado, que é o perfil do LCP, para as memórias trabalharem com a frequência ideal, controle do CPU fan e da bomba, do water cooler, e mais uma modificação que eu fiz, ó, vindo aqui em Advanced Mode na placa-mãe, iTweaker, e descendo aqui, ó, colocando o processador para trabalhar a 0.95 volts, a temperatura caiu drasticamente, mas caiu demais mesmo. E que por incrível que se pareça, o clock do processador, a frequência em cada núcleo também ficou mais alta. A gente já consegue ver que na própria BIOS da placa-mãe, né, que se antes o processador ficava 48 graus, agora ele tá 31 graus. Bom, já tô rodando aqui o teste de estabilidade mais pesado no processador, que é o teste FPU. Como a gente pode ver aqui, ó, a oscilação de temperatura já não tá muito grande, né? No L64 dá pra ter essa base. Só que eu gosto de conferir a temperatura ou no HW-Info ou no HW Monitor, tá? Então vamos usar o HW-Info, que ele tem mais dados. E aqui a gente pode ver, ó, que as temperaturas médias do processador caíram demais. Se antes a gente tava tendo thermal throttling, agora a temperatura tá controladíssima, né? Olha só. Temperatura máxima que bateu aqui, ó, 50.9 graus, 51 graus, né, em todas as áreas aqui do processador. Aqui a gente consegue ver o consumo real de cada núcleo, está um pouco mais baixo do que aquilo que a gente setou, né, que era 0.95, daria 0.950 volts. E a frequência do processador, a gente chegou a fazer o teste de extrair de FPU antes, ele não estava pegando 4.4 GHz, né, ou 4.4, 400 e alguma coisa de MHz. Beleza? Então subiu a frequência do processador. E como a gente pode notar aqui, a temperatura, né, ela já está num patamar bem estável. O water cooler estabiliza muito rápido a temperatura. Tem apenas 3 minutos de teste. Ele já está no patamar de estabilidade. Detalhe que nesse exato momento, ó, vou apontar aqui meu termômetro para a parede. A temperatura tá, né, no meu ambiente aqui, ó, tá em torno de 20 graus. A temperatura é frio pro Brasil, tá? Mas mesmo assim a gente tem aqui uma temperatura muito abaixo do normal, né, para esse processador. Só que aí tá o X da questão. Como que um processador que tava pegando 90 graus de temperatura com um ajuste undervolt pega só 50 graus no máximo, ou em torno disso. Isso que me fez aqui ficar pensando por horas, porque como assim que a frequência subiu, temperatura baixou tanto assim, tá tudo certo, tem coisa errada. Foi aí que eu decidi verificar a performance real do processador. E para isso eu usei o CPU-Z, que é um programa que faz um teste bem rápido e a gente consegue colocar ele numa escala de pontuação para ver se a performance tá normal. Vou tirar a lupa aqui para fazer o teste bem simples. Eu clico em Bench CPU e daí ele já me entrega a pontuação rapidinho, não demora muito não. E na hora que eu vi o resultado da pontuação do processador depois de fazer undervoltage, achei bem estranho, porque é um processador muito top, ele pegando 5.444.8 pontos no multitarefa e 515.8, é até uma pontuação alta, mas é um processador que é para entregar mais. Daí eu decidi ir alterando os valores do undervolt para ver se eu alcançava um limite, né, de undervolt em que eu podia abaixar o consumo e ainda assim manter a mesma performance do que quando o processador estava funcionando no perfil automático. Na prática, mesmo quando a opção está no automático, o processador acaba pegando 1.3 volts consumo, 1.35, às vezes chegando até 1.4. Eu fui setando aqui manualmente, né? Cheguei a testar até 1.2, seria um undervolt bem baixinho mesmo, né? Mas já seria alguma coisa para ajudar. Mas no final das contas, quanto maior o undervolt, ou seja, quanto menos tensão liberava o processador, menor a performance. Como você pode ver aqui a diferença, ó, de 0.95 que eu tinha printado antes versus 1.2 volts. E quando você coloca no automático, tá aí, ó, bem mais potência. O que é mais irônico dessa situação é que quando ele está no perfil automático, no teste de estresse ele não pega a mesma frequência em que ele estava pegando com o undervoltage. Ele pega uma frequência menor. Por exemplo, nesse exato momento, coloquei aqui o processador para estressar no teste de FPU,
Pode ver aqui, ó, que tem 1 minutinho de teste. Temperatura claramente está bem mais alta do que com o undervoltage. Frequência também está claramente mais baixa. O processador funcionando ali no máximo 4.3 GHz ou 4.2. Isso no teste comum, né, de FPU. E como a gente pode ver, mesmo com aquelas alterações do fan para fazer o bomba do watercooler rodar mais depressa, para fazer o fan rodar mais depressa, ele tá batendo ali os seus 90 graus, né? E detalhe, a temperatura máxima dele é 91 graus, ele tá batendo aqui, ó, o teto de thermal throttling. Já chegou aqui a bater o thermal throttling. Apesar, né, da gente olhar aqui no AIDA 64, tá aparecendo a 75 graus, então tem que ficar ligado, beleza? Se eu pegar qualquer outro programa de medição aqui, a gente vai ver que ele está atingindo o thermal throttling. Detalhe que esse procedimento de undervolt em vários processadores funciona muito bem, mas aqui na nossa situação a gente vê que não é tão eficiente. Pode resolver o seu problema de temperatura, mas em detrimento você perde um pouco de performance. E só entre nós aqui, eu não quero usar um processador top desse capado, né? Eu quero usar ele com as frequências ideais, com a performance mais bacana. Levando em consideração essa questão do undervolt que não funcionou, a outra melhor dica que me deram para abaixar mesmo a temperatura do processador é o Precision Boost Overdrive, no caso, para quem está usando aí uma placa-mãe da ASUS. Bom, basicamente você também pode alterar aqui algumas configurações do Precision Boost Overdrive manualmente. Essas configurações vão definir alguns limites, né, para o seu processador estar operando melhor. E daí você consegue colocar ele para funcionar dentro de um padrão de temperatura bacana e trazendo ainda assim uma performance ok. O Precision Boost Overdrive é uma opção de fácil acesso na BIOS da placa-mãe da ASUS. Você vai na aba Advanced, vai na opção de Overclock da placa-mãe e daí aparece lá a opção Precision Boost. Mas na minha placa-mãe, infelizmente, eu não estou conseguindo acessar essa opção. Basicamente, né, era para eu entrar aqui, Advanced Mode, Advanced, chegar aqui, ó, AMD Overclock, confirmar, beleza, era para estar aqui o Precision Boost. O mais bizarro é que apesar de eu não encontrar ele aqui dentro, se eu venho aqui na aba de busca e digito Precision Boost, né, não sei como fala, aparece aqui pra mim, ó. Eu até consigo mexer na opção, mas dificulta muito a minha vida. Mesmo eu setando aqui pro manual, não aparecem as outras opções pra mim trabalhar. Então vamos deixar essa parte quieto. Porém, galera, já fica a dica aí, é o que todo mundo falou comigo, é o que resolve mais aí o problema desse processador aí de estar superaquecendo. Porém, também me apresentaram uma outra solução, uma outra sugestão para melhorar esse cara. É baixando o utilitário de overclock da AMD, que é o Ryzen Master. E com ele a gente consegue fazer aqui, né, uma configuração mais fácil e automática do processador. Dentro desse programa a gente tem uma opção que chama Curve Optimizer Mode, né? Basicamente faz, né, o overclock ele automático, trabalhando com as melhores frequências que o processador pode trabalhar, né? Ou seja, o próprio programa ajusta tudo do jeito mais fácil. Mas ao fazer a instalação também desse programa, o Ryzen Master na minha máquina, não aparece essa opção do Curve Optimizer. Apesar de eu ter atualizado a BIOS da placa-mãe, ter uma placa-mãe bem bacana, né, que é a Asus TUF B450 Pro Game, aparentemente ela tá bloqueada para eu fazer esses ajustes de overclock no processador. Se eu coloco outro processador nela, eu tenho acesso a todas essas opções. Então, infelizmente, a minha placa-mãe não tá me ajudando a otimizar bem esse processador. Então, para eu conseguir otimizar o processador, né, e tá utilizando ele da melhor maneira no seu auge, eu preciso também de usar outra placa-mãe. Detalhe que se eu for na própria BIOS da minha placa-mãe, aparece uma opção de overclock automático da AMD dentro da BIOS, tá? E essa opção de overclock automático eu também cheguei a testar. E o que essa opção de overclock automático fez, né, ao ver que o processador estava com a temperatura muito alta, foi setar ele para trabalhar com uma frequência de 3.5 GHz, o que capou demais o processador e não valeu a pena usar. Bom, basicamente aqui sem trocar a placa-mãe, o que me restou para melhorar a performance desse carinha em termos de arrefecimento é tentar comprar uma pasta térmica melhor e colocar aqui. Eu usei a mesma que veio no water cooler. Uma dica legal que me deram, que não sei se resolve, mas parece ajudar, é tirar o filtro de poeira de cima do gabinete pro ar, né, passar mais fácil. E basicamente é isso, né, galera? Não é todo dia que a gente sai vitorioso, porém eu acho que valeu a pena o teste. Vamos melhorando aqui o meu setup devagarinho, depois vou comprar um gabinetezão maior, uma placa-mãe mais top para usar com esse processador. Um sistema de arrefecimento melhor eu poderia comprar, até porque serve em outro PC depois e tal, mas sinceramente eu não quero. Mas por enquanto, do jeito que tá para mim aqui, já tá muito bom. Eu já consigo jogar com uma frequência bacana, já consigo usar ele normalmente porque
só não tá passando no teste FPU. Dentro do teste de estresse convencional ele ainda tá ok. Então vamos usando assim, né? Dá pra gente fazer os nossos testes em games, dá pra gente testar com a RTX 4080 e segue o jogo aí. Bom, espero que você tenha gostado do conteúdo. Eu tentei ao máximo fazer o que vocês sugeriram, mas sofri limitações aqui. Vou ficando por aqui. Um abraço, até mais, tamo junto.